Bom, bom dia pessoal. Como foi dito aí, eu vou falar um pouco sobre o Situation Report. Antes de começar, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Vanessa Souza, né, mas podem me chamar de Van. Eu sou líder técnica aqui do time do Intel Science Internacional, que faz parte do time de Threat Intelligence, que é a equipe onde eu atuo há mais de 6 anos aqui na Tempest. Bom, a principal função do situacional é ficar de olho no que está acontecendo ali no universo da cibersegurança, né? E como eu vim parar aqui, bem, vamos dizer que seja uma longa história, mas para encurtar, digamos que eu sempre gostei de cibersegurança, eu sempre gostei de escrever, e aí acabei juntando o útil ao agradável aqui nessa oportunidade na Tempest. Eu sou especialista em segurança da informação e tenho graduação também em análise e desenvolvimento de sistemas e em engenharia de computação. Eu curto conversar sobre várias coisas, tá? Eu sou mais caladinha na minha, mas eu gosto de conversar, principalmente sobre tecnologia, robótica, cinema, futuros distópicos e também curto escrever poesia. Eu sou uma romântica incorrigível. Bom, vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro. Falar um pouquinho sobre o produto, como funciona a coisa e algumas atualizações nessa edição 317 que vai estar saindo na sexta-feira. Sem mais delongas, bom, o que é o Situation Report, né? Não é um pássaro, não é um avião e também não é uma revista, né? O Situation Report ele é um relatório de Threat Intelligence de periodicidade semanal que faz parte do nosso produto, que é o CTI Strategic Reports. Esse produto ele contempla outros relatórios, como alertas críticos, indicadores, notícias e o landscape sobre o que está acontecendo no universo da cibersegurança. A nossa missão basicamente é dizer o que está rolando no mundo, apresentando uma visão contextualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades, tentando sempre oferecer informações acionáveis aos nossos clientes. Bom, vou contar aqui uma breve história sobre esse relatório, tá? Atenção aos nostálgicos, porque vai ter imagens aqui que podem dar sensações mistas. Bem, inicialmente o Situation Report, ele era só um, não era só, ele era apenas um overview ali do cenário de ameaças com acontecimentos e incidentes sobre o setor, né? Então, nessa época, o relatório passou a circular internamente dentro da Tempest para deixar todo mundo a par do que estava acontecendo na indústria. E aí, em 2017, né, o relatório já existia antes de 2017, mas aí em 2017, especificamente em setembro, a gente passou a contar as edições. E a gente passou também por uma reestruturação ali do layout, na linha editorial, que eu vou mostrar para vocês mais em detalhes. E aí, em 2020, teve um super marco, né, que foi a minha chegada aqui no time, é claro. E hoje, essencialmente, o nosso time é composto por analistas de segurança da informação inseridos no contexto de Threat Intelligence. E isso possibilitou, de certa forma, evoluir o relatório ao longo desses anos, tornando ele mais enxuto, mais focado e direcionado à entrega de inteligência. Bom, isso tudo é particularmente muito desafiador para mim, né, como mulher, liderar e manter esse produto tão bem quisto funcionando aí ao longo desses 6 anos, basicamente, é uma tarefa que não é nada fácil. Mas eu tive e tenho bons companheiros de missão. Mas aí você pode perguntar, Van, o que seria isso aí de focar na entrega de inteligência? Bom, olhando aqui esse funil, né? Bem, produzir um conteúdo de inteligência não é uma tarefa simples, né? Mas aqui no time de Threat Intel, a gente segue basicamente essa linha de pensamento. A gente passa ali pela fase de coleta, da análise e produção de conteúdo, né? Que ela passa ali desde um dado bruto, refinando, a gente vai combinando esse dado com outros dados, de modo a extrair uma informação que seja relevante e acionável. E aí, isso lá no futuro vai se transformar no que a gente chama de inteligência. Um exemplo que eu posso dar um endereço IP, ele como um dado, né? Isolado o endereço IP não vai nos dizer muita coisa. Mas aí a gente começa a investigar, né? Começa a ver ali uma conexão com um porte específico, uma frequência de acesso a esse endereço, e aí a gente pode chegar à descoberta de uma campanha maliciosa, por exemplo, e a gente vai completando esse funil, né, refinando ainda mais esse dado, e de um dado bruto, apenas de um endereço IP, a gente chega numa informação contextualizada, conseguindo identificar, por exemplo, qual o país que está sendo mais atacado, de onde está partindo aquele endereço IP, quem é o threat actor que está por trás daquela campanha, ou seja, a gente começa a produzir inteligência a partir daquele dado. E aí, para poder entregar esse tipo de conteúdo, a gente precisa definir exatamente a linha editorial. E aqui no Situation Report, a gente aborda basicamente análise de ameaças, vulnerabilidades críticas e técnicas de ataque mais recentes que estejam, que foram abordadas no período, né? No caso, como ele é um relatório de periodicidade semanal, a gente olha 7 dias para trás e vê o que é que rolou ali de mais quente, digamos assim. E a gente foca particularmente na América Latina, sobretudo no Brasil, é claro. Bom,
Aqui você pode ver um exemplo do que você pode encontrar dentro do Situation Report, por exemplo, campanhas de Renso, né, comentando sobre explorações em produtos bastante conhecidos. Você vai encontrar também informações sobre trojans bancários atuantes no Brasil e na América Latina, e TTPs, comportamentos, enfim, IOCs, tudo que você possa imaginar sobre os mais diversos adversários e ameaças. Mas, bom, como é que a gente faz isso tudo, né? Como é que a gente consegue condensar tudo isso ali em apenas um relatório final? Bom, aqui na nossa área, que é o Intel SAI situacional, a gente funciona meio que de maneira interconectada. É basicamente como uma esteira, né, uma linha de produção. Por isso esse GIF aí para vocês. E como diz o nosso BizDev Carlos Cabral, né, conteúdo é que nem boi, a gente usa até os ossos, né? Então, basicamente, todos os nossos relatórios, eles passam pela esteira do nosso No Radar, que é a nossa newsletter de inteligência. Por exemplo, o Cyber Money Call, por exemplo, ele consome muita coisa ali do que saiu no No Radar, e o Situation Report também, assim como nossos outros relatórios, Threat Landscape e assim vai. Então, o No Radar ele nos ajuda a ficar de olho no que está rolando, e aí a gente vai refinando, né, trazendo mais contexto para os artigos, e assim os relatórios vão ficando muito mais contextualizados e com mais informações. Lembra lá do funil que eu falei? Mais contexto até extrair bem mais inteligência. Mas, bom, a gente passa, né, alguns dias analisando e produzindo esses artigos, né? É daí que entra a expertise do analista de Threat Intel e conseguir analisar, e conseguir escrever um relatório adequado. Então a gente revisa tanto a questão técnica, né, se aquele conteúdo técnico faz sentido, né? Também precisamos ter essa expertise técnica em cibersegurança, e também a revisão do português, né? Porque imagina, a gente faz um relatório lá bonitão, cheio de informação, e o cara cometendo uns erros bem básicos da língua portuguesa, que é feio para qualquer profissional, né, gente? O português é a nossa língua nativa. E no final a gente dissemina, né? Inteligência boa, inteligência disseminada, compartilhada com as partes interessadas em recebê-la. Então, basicamente, é assim como a gente produz a coisa toda. E aí, vamos lá. Qual é o nosso compromisso aqui no Situation Report, né? É basicamente entregar um conteúdo numa linguagem que seja dinâmica e acessível, né? De modo que ajude os gestores de tecnologia, principalmente de segurança da informação, a tomar decisões em curto e médio prazo. O relatório ele pode servir, por exemplo, para orientar esse processo de tomada de decisão. Então, no Situation Report, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar algumas seções, por exemplo, como com comentários de analistas, você vai ter o ardil da semana, que são casos envolvendo fraude financeira. Você vai encontrar as notas do No Radar, pelo menos as principais notas que aconteceram na semana. O Weekly Landscape trazendo alguns IOCs, indicadores sobre ameaças e vulnerabilidades. E, obviamente, comentários feitos pelos nossos principais analistas, né, nossos especialistas aqui da Tempest. Bom, e aí? Já apresentei o produto, como ele funciona, como é que a gente faz o beabá. E nessa semana, o que, que a gente vai ter, né? Bom, eu separei aqui 2 casos bem interessantes que a gente acabou de eleger para o Situation Report 317, que é basicamente, essa primeira pauta vai ser sobre uma vulnerabilidade crítica no iOS XE, que é o principal sistema operacional em dispositivos da Cisco. Essa falha foi corrigida no domingo, percebam como a coisa é atual, né, que a gente está sempre de olho ali no que está rolando, e ela tem sido explorada ativamente em alguns ataques que resultam no implante de um backdoor desenvolvido na linguagem Lua. Bom, estima-se que pelo menos 40 mil dispositivos da Cisco estejam vulneráveis e tenham sido comprometidos nesses ataques. Outro tema bastante interessante é uma variação da técnica de DL sideload que foi usada em campanhas do Quasarret. O Quasarret ele é um trojan bancário, que basicamente ele fica ali monitorando a atividade da vítima no computador, tentando identificar o acesso ao internet bank, né? Quando ela acessa ali o site do banco, por exemplo, pela internet. E aí, quando ele verifica esse acesso, ele tenta aparecer uma tela falsa, por exemplo, né, dentre outras ações maliciosas, para tentar capturar credenciais e outras informações financeiras. Bom, vale frisar também que o Quasarret ele foi uma das 5 principais ameaças nos nossos sensores, né? Os sensores da Tempest captaram isso aí nessa última semana. Ele está ali com cerca de 8% de detecções, ao lado também de outras ameaças conhecidas, como o QuackBot e o Async Hat. Bom, é basicamente isso que a gente vai ter essa semana, e thank you. Obrigado aí a todo mundo pela atenção, gente. E leiam o Situation Report. É feito com muito carinho, uma equipe de especialistas somente para tratar desses temas bem relevantes. E, claro, também ouçam o Cyber Money Call, né? Toda manhã aí na voz do nosso querido Carlos Cabral. E é isso. Se você que está assistindo a esse evento, ficou interessado no Situation Report ou em qualquer outro produto aqui da Tempest, entre em contato com a nossa área comercial, tá? E fiquem por aí, que tem muita coisa bacana para acontecer ao longo do dia nesse evento magnífico aí preparado pelas meninas. É isso, cheiro da van. Valeu!